Glória a Deus, irmãos. Graça e paz, paz do Senhor. O que mais? Bom dia, né? Enfim, louvado seja Deus. Obrigada, Jesus, por estar aqui. Obrigado pela vida dos irmãos. Sou grata a Deus por essa oportunidade. Eu estava ali no momento do louvor, e não somente antes, mas eu estava respirando esse ambiente. Eu estava muito agradecida a Deus por estar aqui. Sabe, a gente precisa assim, né? A gente precisa ser assim, a Bíblia fala para a gente ser agradecido, né? É um estilo de vida. Mas eu estou falando que nós precisamos assim, ser agradecidos pelas coisas que para a gente parece tão básico, né? Tipo, às vezes a gente se acostuma a vir na igreja, né? E mais um culto. E não é mais um culto. Alô? Você está aí? Não é mais um culto. Nunca venha para o culto pensando que é só mais um culto. Sabe, estar com os irmãos aqui. Eu visitei meu irmão ontem, ali naquele leito de hospital. E ali eu estava ali pensando, meu Deus, é tão bom estar aqui. É tão delicado outros lugares. E o salmista diz, vale mais um dia nos teus atos do que em outras partes 1000. Eu preferiria estar às portas da casa do meu Deus do que habitar nas tendas da impiedade. Oh, queridos, que Deus nos batize com o coração agradecido por aquilo que a gente acha que assim, eu fiquei contemplando, não sei se é porque eu vim do sul e está tudo, né, sem sol lá, eu olhei o sol, meu Deus, coisa boa o sol. Esses dias está, meu irmão, lá no sul, está aqui, né, vocês estão acompanhando, né, gelo. É o pastor, que bênção, hein? Tocando aí. Glória a Deus, pastor. Então, gente, gratidão. Gratidão, gratidão pela vida. Gratidão por você, por você estar aqui. Gratidão pelos meus irmãos, pela família. Por poder adorar a Deus, por poder ser de Deus. Aleluia! Aleluia! Deus nos encheu de gratidão, irmãos, porque nós precisamos ser fortalecidos em Deus e muitas vezes nós só achamos que estamos bem quando algumas coisas estão acontecendo bem conosco. Nós só achamos que está tudo bem quando as coisas estão funcionando de boa conosco, mas está tudo bem quando Deus está conosco. E Ele está conosco todos os dias, aleluia. Essa é a promessa, essa é a palavra, essa é a verdade. Ele está conosco e está tudo bem. Ele está conosco e está tudo bem. Aleluia, aleluia, pode aplaudir se você quiser. Obrigada, meu Deus, por esse dia, obrigada pela tua vida, Jesus. Se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel que o diga, os homens já nos teriam engolido vivo. Mas o Senhor, Ele é o nosso libertador, Ele é o nosso salvador, Ele é o nosso legislador. Aleluia. Você está aqui, você está bem, você dormiu, você comeu, você respirou, você está sentindo cheiro. Tem gente que não está sentindo cheiro hoje, tem gente que não está sentindo vontade de comer, tem gente que só está vomitando. Irmãos, agradeça a Deus. Irmãos, agradeça a Deus. É que nós só temos a tendência de ver só coisa, né, ruim. Por que é isso? Mas Jesus está dentro de nós. E Deus olhou, e quando Deus olhava, Ele dizia assim, tá bom, né? Ele criava e disse, tá bom, isso aqui tá bom. Tá bom, aleluia. Mesmo no meio do caos, nós podemos ver coisas boas. Coisas boas. Aleluia, aleluia. Mesmo no meio das aflições, irmãos, Deus está operando uma obra maravilhosa em nós. Porque o propósito de Deus não é nos encher de coisas como um pai que mima o filho. Deus não quer nos mimar. Deus quer nos formar. Quem é pai sabe disso. Um filho mimado resulta, vocês já sabem o que acontece.
Deus não quer nos mimar. Aleluia. Uma coisa que eu ouvi de Deus logo quando eu vim a Jesus a primeira vez que eu ouvi Deus, acho que foi uma das primeiras coisas que eu ouvi, foi, Deus falou para mim o seguinte, olha, isso me sustenta, muita coisa que Deus me falou e me fala me sustenta, porque nós andamos sobre a palavra, amém? Deus falou assim para mim, eu não tenho pena de você. E aí, aquilo ali me chamou tanta atenção, pastor, me chamou tanta atenção, por quê? Porque as pessoas, elas têm a tendência de olhar pessoas com deficiência e ficar com pena. E eu, na minha mentalidade, não somente as pessoas de fora, mas de casa também, né? Não, porque não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Eu me criei nisso. E, irmãos, quando eu ouvi aquilo ali, disse, uau, alguém não tem pena. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Então eu posso de todas as coisas naquele que te fortalece. Olha, aquilo me encheu de força. Irmãos, Deus me encheu de convicção. Deus me libertou de um espírito de autocomiseração. Esse negócio de dó de mim, isso o diabo aproveita para tirar você da essência de Jesus. E quando eu ouvi aquilo assim, Senhor, que coisa maravilhosa, porque a tendência das pessoas é olhar para a gente e ter pena. Mas eu não queria que as pessoas tivessem pena de mim, eu queria que as pessoas me respeitassem. E você sabe que respeito é algo que todo ser humano precisa. Não é só pessoas com certas dificuldades. Porque eu vou falar uma coisa para você, isso aqui não está no contexto da pregação não, tá? Mas eu preciso falar, não sei porque está fluindo aqui. Posso falar? Deus quer curar algumas pessoas aqui. Curar no seu interior, que é onde a cura começa, tá? Porque muitas vezes as nossas limitações não são externas. Aliás, muitas vezes não. Sempre elas não são externas, elas estão aqui, ó, no nosso interior. Nossas limitações, elas estão no nosso interior. Aí elas refletem no exterior. E quando Deus falou isso para mim, eu comecei a meditar sobre isso. Eu me senti muito bem dele falar isso para mim. Ele me curou ali de autocomiseração. Porque muitas vezes nós olhamos para as circunstâncias e nós temos a tendência de nos colocar debaixo deste espírito de autocomiseração, do ai de mim. E Deus olha para mim, para você e diz, não foi assim que eu te criei, não é assim que eu te vejo. E quando eu vim a Jesus, logo no princípio, foi muito, muito tremendo. Todos vocês já passaram por essa experiência de novo nascimento. É uma experiência que a gente nunca deve deixar apagar dentro de nós, essa chama. Amém, gente? Mas pouco tempo depois, o diabo começou a me atacar, dizendo que... Falando um monte de mentiras, porque o diabo trabalha com um pacote de mentiras, certo? E ele trabalha na nossa mente. Então, ele começou a usar a questão da deficiência para me acusar e dizer que nunca eu ia ser alguém que... Desse jeito, como que eu ia ser? Como que as pessoas iam me ouvir? E o diabo usou até a Bíblia, porque ele usa, viu, gente? Ele tem um texto de Isaías que diz, quem deu crédito na nossa pregação, né? Acredito que o diabo usava esse texto para dizer, quem vai acreditar em você com a sua pregação desse jeito? Você não tem fé para ser curado. E aquilo ali foi muito terrível para mim. Ao passo que eu estava vivendo uma experiência tão tremenda de novo nascimento, ele já veio logo com esses ataques terríveis. E eu não sabia questão de guerra espiritual, eu achava que era verdade aquilo. Porque, deixa eu falar, o diabo ele ataca muitas vezes na primeira pessoa. Ele nunca diz, olha, eu sou o diabo, vim aqui falar com você. Não, ele vai dizer, eu sou nada, né? Eu sou ninguém. É ele que é, e está dizendo que é a gente, entendeu? E aí, irmãos, eu vou ser bastante sucinta. O Espírito Santo veio sobre mim, uma vez eu estava indo para a igreja, dentro de um ônibus, veio sobre mim a presença de Deus, e ele me trouxe o rema. Eu é que sei os pensamentos que tenho sobre ti. São pensamentos de paz e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. Ei, gente, foi algo que quebrou os grilhões que me impedia de ver, que me impedia de entender quem eu era em Deus. Deus abriu meu entendimento e me
fez entender a minha identidade nele. Irmãos, desde aquele dia, tem para ninguém. O diabo caiu por terra, ó, foi, negócio foi, né? Pode, se você quiser aplaudir Jesus, pode aplaudir, amém? Mas aplauda com força ao Senhor. Aleluia! Em seguida, irmãos, eu fui convidada, já comecei a ser convidada. Um diretor de escola, pastor Thomas Dawson, já me trouxe para o ministério, me colocou como professora no seminário, irmãos, que só tinha doutor. Deus me colocou lá. E já me levou para fora do Brasil. Foi uma coisa assim. E aonde Deus me levava, o Espírito Santo vinha e agia. Cura acontecia, milagre acontecia. Irmãos, foi logo no tempo que começou o Facebook, eu colocava tudo para dizer assim, ó, cão, ó, tu disse que era, ó, tá aqui, ó, as tuas mentiras. Colocava mesmo. E você sabe, irmãos, que o Espírito Santo disse para mim, filha, eu não estou limitado a liberar o meu poder por causa de um físico, ou por causa de... Eu não estou limitado a isso. E ele usou o texto lá de Eliseu, quando foi enterrado, né? Eliseu foi enterrado, do lado de Eliseu um defunto levantou, gente. Como é que é isso? Você explica isso? Como é que é isso? O cara está morto, do lado dele um defunto levanta. Gente, esse Deus não é gente, não. E aí o Espírito Santo usou essa ilustração para dizer, escuta, Eliseu impôs mão? Eu falei, não. Eliseu orou pelo defunto? Não. O defunto levantou, porque a minha presença não está limitada. E não depende de ser humano, não tem a ver com... Foi o dia que eu entendi que não tem a ver comigo. Foi quando eu entendi, irmãos, que não tem nada a ver comigo. Aleluia! E quando a gente começa a entender que não tem nada a ver conosco, irmão, nós somos totalmente livres. Nós não ficamos presos a coisas pequenas da nossa mente. Nós vamos porque sabemos quem Ele é. E Ele quer se revelar para nós. O propósito de Deus é se revelar para nós, para que andemos livres de nós mesmos. E, irmãos, eu entendi, sabe o quê? Naquele dia o Espírito Santo, ele começou a pregar para mim, né? Porque mesmo eu ainda estando iniciando no Evangelho, mas eu já devorava a Bíblia, eu queria ler a Bíblia, ler. Então já tinha depósito dentro de mim para o Espírito Santo usar e atacar como que é aquelas armas bem poderosas, né? Brazuca, né? As brazucas do Espírito Santo, quebrou as fortalezas da minha mente. Ele disse como é distante o Oriente do Ocidente, assim é distante os meus pensamentos dos teus pensamentos. Eu tenho pensamentos bons ao teu respeito. Eu tenho pensamentos de fazer você prosperar. Ei, prosperar não é só questão de dinheiro. Dinheiro é um detalhe. Alô? Diga, dinheiro é um detalhe. Irmãos, sejamos livres, amém? Sejamos livres de mamão. Porque mamão não prende só quem é rico, prende quem é pobre também. Que fique pensando que dinheiro é que resolve as coisas. Não, quem resolve as coisas é Deus, viu? Com dinheiro ou sem dinheiro, eu vou embora, meu irmão. Glória a Deus. Aleluia. Tem rico que acha que o dinheiro governa. E tem pobre também que pensa assim. Tudo é uma questão de mentalidade. Mas Deus em Cristo nos deu a sua mente. Porque quando eu sou livre de pensamentos que limitam o poder de Deus, não tem quem me segure. Só o Espírito Santo. Porque quando nós temos o pensamento, quem é Deus? E é isso que eu quero falar para você nessa manhã. Mas deixa eu só completar aqui. E o Espírito Santo disse, é distante dos meus pensamentos, dos teus pensamentos. Você não é o que o diabo pensa, o que os homens pensam, você é o que eu penso. Quer saber quem é você? Me procure nas Escrituras. Me procure no seu secreto. Irmãos, é tão bom andar com Deus. Aleluia, porque nós somos livres de conceitos humanos. E nós somos livres das limitações da nossa mente, porque, na verdade, as nossas prisões, elas estão ali na nossa mente. Irmãos, depois daquele dia, irmãos, eu fui embora com Jesus. Eu não tenho, de verdade, medo. Não tenho medo. Medo de falar,
de Deus, de propagar o seu evangelho, medo de tocar vidas, de curar. Tem um conceito errado por aí que diz que, não, conceito errado não, maligno mesmo, né? Assim, não, você não pode orar por alguém para ser curado porque você não está curado. Assim, você que está dizendo que eu não sou curada, porque eu sou. Você que está me vendo como deficiente, porque eu não me vejo. Então a visão é tua, não minha. Pega a tua visão. Não a minha. Agora, se você quiser pegar a minha visão, aí você vai saber que Deus que está por trás da revelação de quem é Ele. E realmente, irmãos, foi uma revelação que eu não me vejo mesmo. E aí não estou falando com utopia, ou pensamento positivo, ou para barganhar, ou para dizer aquelas sensacionalistas. Não, eu sei quem eu sou. Eu sei que eu não me vejo uma pessoa com deficiência. E eu estava falando esses dias para uma moça lá da intercessão, conversando com ela sobre algumas coisas, falei sobre isso, aí ela disse, pastor, pois é verdade, mas eu também não te vejo assim, mas não, eu não sou. Aí eu disse assim, eu estou, mas não sou. E você sabe o que me deu Deus a entender? Que, filha, gente, para Deus processar uma cura, é no milésimo de segundo. Deus não está limitado, Deus pode fazer. Agora, quer saber, eu já vi Deus curar tanto através até mesmo de uma loucura como essa. Você vê uma pessoa com deficiência pregar cura. E aí diz, você não pode pregar a cura porque você não é. Você que está dizendo que eu não sou. E outra, se eu não pregar sobre cura, eu estou omitindo a verdade. Porque cura não depende da minha cura. Cura é da palavra de Deus. Ele enviou a sua palavra. Ele enviou a sua palavra e curou. Ele enviou a sua palavra. Ele enviou a sua palavra e curou. Então, cura não diz, ele enviou Cirlane. Não, ele enviou a sua palavra. E a palavra curou. Se eu deixar de falar cura para você, eu estou omitindo a verdade. E a verdade é uma só. Ele cura. Ele continua curando. E quer saber? Eu sou curada. Aleluia. E eu já vi Deus curar tanto. E sabe o que eu posso entender? Não estou falando que Deus me falou isso agora. Estou falando que eu pude entender. Filho, eu vou usar desse jeito. Que é para humilhar o diabo mesmo. É para humilhar o diabo mesmo. E dar um nó na cabeça de alguns. Aí, irmãos, eu já vi tanta gente ser curada de depressão. Pessoas que não se veem como Deus os vê. Pessoas que bonitas, pessoas com dinheiro, mas que não se veem como Deus vê. Eu já vi Deus curar pessoas no seu íntimo. E essas pessoas falaram dos seus testemunhos. Aí eu fico pensando, Deus, então, ó, é nós. Não é que Deus não tenha me curado, se a manifestação ainda não ocorreu, eu não estou preocupado com isso, porque eu sei que no abrir e fechar de hora Deus pode fazer. Mas eu faço minhas palavras daqueles profetas que disseram, ele pode fazer, mas se ele não fazer também, eu não vou me deixar de me dobrar diante do Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Jesus Cristo. Por quê? Porque Deus e o meu relacionamento com Deus não está limitado ao que Deus pode fazer para mim. O meu relacionamento com Deus, a minha união com Deus não está, irmãos, relacionado ao que Ele pode me dar. Ele já me deu tudo que diz respeito à vida e à piedade. Ele já me deu tudo. Aí você diz, mas você não tem nenhuma BMW na sua porta? Irmão, eu tenho o céu dentro de mim. Eu tenho o céu. Para que BMW, irmão? Qualquer hora a gente pode pegar um Uber e voar por aí, um avião. Aleluia! Eu digo que eu já ando num ponto de arrebatamento. Não posso deixar carro para ninguém, irmão. Aleluia! Aleluia! Irmãos, a minha alegria não pode depender, irmãos, de coisas desta vida, irmãos. Alegria é uma pessoa, é Jesus. Alegria não é um sentimento, irmãos. Sentimento é uma resposta à alegria. Eu vou repetir. Alegria que a gente, porque Jesus disse, eu não dou a alegria que o mundo dá, eu não dou a paz que o mundo dá. Alegria não é um sentimento, assim como amor não é um sentimento.
É o sentimento que responde ao amor. É o sentimento que responde à alegria. E quem é o amor? Deus é o amor. Deus é amor. Quem é a alegria? A alegria é uma pessoa, é Jesus. Essa alegria não pode ser removida da minha vida, ou eu não posso oscilar entre uma coisa e outra, porque as coisas não estão conforme eu gostaria que estivesse. As coisas estão conforme Deus quer que esteja no controle de Deus. Deus está no controle de tudo. Oh, meus irmãos, o Deus que disse que não cai, né? Um fio de cabelo não cai. Se quer uma folha de uma árvore, não acontece nada sem que haja uma permissão divina. Você acha que Deus não está no controle, meu irmão? Aleluia. Deus está no controle da sua vida, viu? Isso aqui é uma introdução, eu vou ser breve agora na pregação, tá bom? Falaram quanto tempo, qualquer coisa, o pastor pode fazer assim no teclado. Dom, eu já vou entender, tá? Irmãos, aqui no Evangelho de João, no capítulo 4, no versículo 26, irmãos, a Bíblia diz assim, esse é um texto longo, eu não vou ler, vou ler só esse texto aqui e decorrer o restante. Eu acredito que, se não todos, a maioria conhece esse texto. Eu sou o que falo contigo. Deus sempre quis se relacionar com seu povo. Muitas vezes nós estamos em crises, muitas vezes não, né? Na maioria das vezes. Nós entramos em crises, né? Só eu que entro. Você não tem nenhuma não, né? Dá a lição, dá a receita aí. A receita é ele, amém? Olha só. Esse texto diz de um encontro que Jesus teve com uma mulher samaritana. Uma mulher que, para quem conhece aqui o contexto, viu que é uma mulher extremamente carente, né, do seu histórico de vida. Uma mulher rejeitada, teve vários casamentos e tinha muitos conflitos. Ela foi ali pegar água numa hora em que não tinha muita gente ali, porque ela era uma pessoa, vamos dizer, aquém, né, da sociedade, no seu tempo, né, culturalmente falando. Mas Jesus conhecia e sabia que ia encontrar aquela mulher, e ele foi proposital. Jesus nunca agiu assim por acaso, gente. Jesus sempre foi intencional. Não foi assim, eu estou passando por ali de repente. Né? Às vezes a gente diz, rapaz, não é que de repente, não. Ele era muito intencional. E ele diz, ele estava ali no poço de Jacó. Enquanto os discípulos foram comprar comida. Ali chegou uma mulher. E ele despertou ali uma sede naquela mulher. Ele despertou ali, gente, eu preciso que Deus me dê, e vamos orar para Deus nos dar essas estratégias, né? Uau! Que estratégia de você alcançar uma vida, né? Ela foi pegar água. Quem sabe, né? Próximo a hospitais. Ontem eu estava no hospital e eu vi algumas pessoas ali reunidas. Eu vou até depois mostrar para o pastor, que eu até escrevi lá no grupo de intercessores, que eu escrevi ele falando hoje sobre culto na praça. Eu fiquei pensando, gente, é isso que está no nosso coração. Eu até escrevi ontem no grupo, né? Assim, gente, as intercessões, os turnos de intercessão acontecerão agora nas ruas, tá? Nós vamos ficar mais na salinha não, tá? Nós vamos para as ruas porque são lá onde eles estão precisando de água viva. E quer saber? Quer curar as suas feridas? Sai lá fora e toque vidas. Você volta outro. Às vezes a gente fica, aqui não, porque eu não conheço vocês, mas conheço o dia a dia de vocês, né? Mas por onde eu ando, a gente vê as pessoas, elas só querem receber, de mim, aí você não vê lá fora as necessidades que estão acontecendo lá fora. E eu vi ali um grupo ali, tinha uma mulher dando conselho para o grupo, dando força e tudo. Eu fiquei pensando, meu Deus, a gente precisa cumprir nossa missão.
As vidas estão gemendo aqui fora. E nós estamos gemendo lá dentro. Gemendo lá dentro, mas sem razão, né? Porque a gente tem tudo e a gente pode levar esse tesouro lá para fora. E a alegria, aí sim a alegria vai surgir daí, sabia? Aí a alegria vai surgir, cura vai vir. Eita, coisa boa. Experiência com Deus, não é não? Meu Deus. Eu disse, gente, nós vamos fazer o estudo de oração agora nas ruas. Vamos ficar nas portas dos hospitais, nas portas dos presídios. Jesus ficou no poço de Jacó, que ia passar aqui uma mulher que precisava. E a estratégia de Jesus, me dá água. Uau! Despertou a atenção daquela mulher. E ela disse, olha só, uma mulher em crise. Ela começou a abrir seu coração. Ela despejou ali as suas lamúrias, né, as suas tristezas. Ela começou a dizer para Jesus, o poço é fundo. Sabe, uma pessoa com muitas crises, com muitos problemas, ela não consegue ver solução em nada. Ela não consegue ver o que é bom. Ela só vê problemas, porque ela está machucada. Mas, irmãos, nós, o povo de Deus, encontramos a fonte. Nós não vivemos mais debaixo de um jugo de feridas. Nós estamos na fonte de água viva. Nós temos água continuamente para beber todo dia. Nós não temos mais sede. Quando dizemos que nós não temos mais sede, nós estamos dizendo, nós sabemos onde podemos beber. Ela não sabia. E ela começou a ver a dificuldade, o poço é fundo, não tem quem venha tirar. Como é que você vai tirar? Né? Só vê dificuldade. Jesus disse, olha, se você soubesse quem é que está te pedindo. Às vezes não. Na maioria das vezes a solução está bem do teu lado e você não está enxergando. Porque você prefere, não vou usar o termo você, desculpe, nós, tá? Porque nós preferimos olhar mais para o caos do que para a palavra que traz cura. Nós nos encontramos no meio de um vale como Ezequiel e nós costumamos olhar mais para o vale do que para a palavra da fé. E aquela mulher olhava mais para os problemas. Jesus disse, se você soubesse quem está te pedindo água, você pediria e ele te daria água viva. Ela despertou, uau. Irmãos, aqui, eu sou do Nordeste, a gente usava, a gente não, né, porque eu não carregava água. Minhas irmãs que carregavam água na cabeça, já viu isso? Né? Pote na cabeça. Gente, diz isso para uma pessoa que vai pegar água lá na cacimba. Diz para ela que não precisa mais pegar, que já vai ter água. Olha a alegria grande, viu? Pensa. Eu acho que essa mulher ficou uau. Mas ela continuou muito. Jesus disse, se você beber desta água, ela vai jorrar dentro de você uma água que salta para a vida eterna. Jesus falou ali para ela da salvação da sua alma. E ela disse que queria aquela água e depois Jesus disse para ela assim, olha, vai, chama o teu marido e vem cá. Aí ela disse, eu não tenho marido. Percebe como a pessoa está bem? Ela realmente, ela estava ali confessando, porque na medida em que Jesus falou da água, o coração já começou a se quebrantar. E ela já começou a confessar pecados. Porque ela não disse, não, ok, eu vou chamar meu marido. Porque ela podia dizer que ela tinha um, não é? Mas ela confessou, não, eu não tenho. Quer dizer, aí Jesus, ok, eu sei, você já teve 5. E esse que você tem, não é teu marido. Então, ela confessou e deu legalidade para Jesus entrar e operar um milagre na vida dela. Porque milagre depende de uma abertura, gente. E ela se quebrantou. Mesmo nas dificuldades, mesmo na visão difícil, limitada que ela estava tendo, ela via que tinha uma solução para ela naquele lugar. Ela disse, não tem água. Ele disse assim, não tenho marido, está certo. Então você confessou bem que você não tem marido, é verdade. Aí ela começou a se quebrantar mais ainda, gente. Ela disse, me mostra o lugar de adorar.
Eu estou sendo bastante sucinta com você aqui, que eu sei que já foi um pouquinho do tempo, talvez. Mas eu vou resumir. Você percebe, ela chega e Jesus chama e faz essa declaração e ela confessa que não tem marido. Aí você começa a perceber que ela vai se quebrantando. Vai se quebrantando, porque ela percebe que naquele poço tem água para ela. Tem uma água que ela ainda não conhece. Aí ela começa a dizer, então me diz, você é profeta, me diz onde é que a gente vai adorar, é no monte ou é em Jerusalém? Ela tinha uma crise de fé, de religião, no interior dela, irmãos, estava em crise, ela estava em crise religiosa, em crise familiar, em crise cultural, ela não sabia, ela dizia, olha, você é judeu, eu sou samaritana e mulher. Difícil, né? Situação. Eu sou, porque antes Jesus pediu algo assim, eu sou mulher e samaritana, porque os samaritanos não, era como Irã e Israel. Esse não, fica calmo que vai dar certo. E ela foi entendendo, irmãos, o bom disso, sabe o que é? Ela foi entendendo as palavras de Jesus, porque das palavras de Jesus ecoam vida, ecoam vida, ecoam vida. Das palavras de Jesus sai direcionamento, das palavras de Jesus sai cura, sai libertação, das palavras de Jesus, irmãos, sai transformação. Ela foi entendendo, o coração dela foi se quebrantando. Ela entendeu, se você é profeta, então me diz onde vamos adorar. Então ela já estava quebrantada. Ele diz, olha, nem em Jerusalém, nem no monte, mas quem adorar, vai adorar em espírito, em verdade. Ei, irmãos, não sei. Eu acho isso aqui tremendo. Porque é como se Jesus dissesse, olha, nem aqui nem acolá, é dentro de você. Porque se você beber dessa água, essa água vai jorrar. E onde você estiver, você vai adorar. Essa água vai jorrar dentro de você. E onde você estiver, seja no monte, seja aqui, seja acolá. Porque o reino de Deus não está fora. O reino de Deus está dentro de você. E o reino de Deus entrou naquela mulher. A Bíblia diz que veio uma cidade inteira para Jesus, com o testemunho daquela mulher. Jorrou tanta água daquele coração, que ela saiu correndo, chamou aquelas pessoas que estavam em volta, mas daqui a pouco aquelas pessoas já não mais diziam assim, não, mas não é mais pelo teu dito, agora é porque a gente viu mesmo, face a face. E chamou toda a cidade. Irmãos, eu fico imaginando uma cidade inteira vindo conhecer Jesus por causa do testemunho de uma mulher. Eu digo, Jesus, eu quero isso. Eu quero isso. Ela foi, irmão, sabe o que é isso? E Jesus chegou, ela queria saber o lugar de adoração. Jesus respondeu, se você crê, mulher, que está chegando a hora em que não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos e conhecemos, pois a salvação vem por meio dos judeus. E aí continua Jesus falando àquela mulher, a mulher disse para ele, eu sei, Senhor, que é chamado Cristo, virá quando... Eu sei que o Senhor... Desculpa, deixa eu ler de novo aqui. Eu sei que o Mestre, aquele que é chamado Senhor, Cristo, virá. Quando Ele vier, nos explicará tudo. Mesmo ela passando com tantas experiências, ela disse, o Senhor vai vir. Quando Ele vier, Ele vai falar. Aí Jesus disse, se revela de vez, né? Sou eu, minha filha. Sou eu. Sabe o que é, irmão? Porque tem gente, irmão, que só tocando. Tem gente que tem que estar olhando, tem gente que tem que ter... Não, mas eu quero mais experiência. Não, mas está aqui, ele está aqui. Tem gente, irmão, que fica medindo. Não, mas é porque o pastor falou, é porque a pastora falou, é porque a pastora ouviu não sei de quem. Não é bem Deus que está falando comigo, não pode ser. Ele está aqui. Sou eu que falo contigo. Não vamos ser como aqueles que pediram um sinal. Senhor, me dá um sinal. Ele disse, vocês pedem um sinal. O sinal já está aí. O sinal já está aqui.
Ele está aqui. Quando ele diz assim, sou eu que falo com você, sabe o que é, irmãos? Ele está dizendo, eu quero me revelar a você. Você entende o contexto? Depois você pode pegar esse texto, você vai ler esse texto, você vai sublinhar. Deus vai continuar falando com você. Sabe por quê? Ele está nesta manhã porque Ele quer nos curar. Ele quer nos curar das crises emocionais, das crises culturais, das crises religiosas, que muitas vezes, irmãos, nós ficamos pensando, mas é isso, é aquilo outro. Irmãos, Cristo é a esperança viva. Cristo é o Senhor dos senhores. Cristo é aquele que nos dá vida e vida com abundância. Muitas vezes você está numa situação difícil, você olha para todos os lados. Eu vim agora do hospital ontem, e eu vi ali meu irmão naquele leito do hospital, e eu fiquei pensando, né? Deus, às vezes você se preocupa, né, com a paz, que no meio do caos você, uma paz, meu Deus, porque a gente tem uma tendência de sofrimento. Irmão, você pode viver em paz no meio do caos, porque a paz é uma pessoa. E você sabe que esta pessoa está no controle de tudo. E eu disse, Deus, esse meu irmão, ele já passou por uma experiência de ressurreição, irmãos. 6 anos atrás, ele sofreu um AVC, estava na piscina lá com um dos meus irmãos, os dois estavam lá. E, irmãos, o quadro era o mesmo, os médicos diziam a mesma coisa, está difícil. Mas havia uma paz no meu coração. E o Senhor dizia que ele não ia morrer. E eu dizia para minha família, não vai morrer. Sabe, havia uma paz ali. Irmãos, e realmente o meu irmão, ficou vivinho da Silva. E eu fui até pregar na igreja dele, e ele me chamou. Fui pregar. E 6 anos depois, ele está vivendo uma situação que não é a mesma. No sentido de que não é a mesma enfermidade. Ele não foi por causa do AVC. Mas está vivendo hoje essa situação de saúde. E hoje há um descanso no meu coração. Senhor, Ele é teu e o Senhor determina o nosso dia. O Senhor determina o nosso dia. Então, se o Senhor quiser, o Senhor pode ressuscitar novamente. Se o Senhor não quiser, o Senhor pode levá-lo. Mas ele não vai permanecer muito tempo sofrendo numa cama de hospital. Isso eu sei. Pronto. Há uma paz. Você não ama? Não é isso não, irmãos. É entender quem é o autor da vida. É entender quem é o autor da vida. Senhor, tu podes curar. Mas se não for hora... Senhor, a vida é tua. Todas as vidas são tuas. Todas as almas são tuas. E nós, irmãos, não vamos questionar o que Deus quer fazer. Não, Deus quer dar vida. Vamos perguntar para Deus. Alô? Nem toda oração é o sim, sim, irmão. Tem oração que é não, não. Alô? E a gente fica teimando. E as coisas não vão por quê? Porque a gente quer teimar, que aquilo tem que ser daquele jeito. E que tal a gente imitar Jesus e perguntar, Pai, qual é a tua vontade? Mas a gente está aprendendo um negócio tão sensacionalista, né? Determinar o quê, irmão? Eu não posso determinar na terra o que Deus não determinou no céu, irmãos. Eu só posso determinar na terra o que Deus determinou no céu, irmãos. Eu tenho que ter o compromisso de estar conectado com Deus para dizer amém para Deus, e se não, é não. Deus quer nos fazer conhecer a Ele. Quando Deus diz para essa mulher, eu sou o que falo contigo, eu entendo, no meu entendimento, vem assim, olha, foi o ápice da... Tipo assim, minha filha, olha aqui. Sou eu, você não precisa mais de sinais, você não precisa mais de emoção. Ei, igreja, emoções são muito boas, mas elas não definem nossa vida com Deus. Irmãos, se a gente pensar que as nossas emoções vão definir nosso relacionamento com Deus, nós estamos perdidos, porque as nossas emoções nos enganam. É por isso que a Bíblia diz que enganoso é o coração. Então vamos pensar isso, vamos transicionar isso para emoção. Enganosos são as emoções. Mas pastor, eu estou sentindo a presença de Deus. A presença de Deus, ela é real, independente do se eu sentir ou não. Ele disse que estaria presente, Ele está presente. No dia de suas dificuldades, no dia de suas labutas, nas suas crises. Senhor, eu não sei o que está acontecendo, se eu devo adorar aqui, se eu devo adorar acolá, quem eu sou. Ele disse, eu sei quem você é a minha imagem e semelhança.
Você é filho, você é filha, você é o que eu chamei, a que eu chamei para ser minha testemunha na terra. E eu derramei sobre você o meu espírito para que você vá e seja testemunha fiel para uma geração carente nesses dias. Oh, yarabashori alalabaia. Chega de tomar decisões por sentimentos. Chega de andar por sentimentos. É hora de andar por fé. As nossas crises não definem quem nós somos em Deus. Os nossos conflitos não decidem quem somos em Deus. Em meio aos conflitos, em meio às decepções, em meio às labutas da vida, há um lugar em Deus. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalado. Deus ajudará ao romper da manhã. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus é o nosso esconderijo, é nele que nos escondemos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado na terra, serei exaltado entre as nações. Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito de vida, Espírito de vida. O salmista diz claramente: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Em Salmo 46:10, o santuário das moradas do Altíssimo, Deus está no meio dela, não será abalado. Ei, e a palavra continua dizendo: quem crê nele não será confundido. Você não vai ser confundido em dias difíceis, em dias de crises. As crises estão lá fora, mas as crises não podem estar por dentro. Aleluia, aleluia. Porque mesmo em meio às crises, meu Deus do céu, meu Deus do céu, dentro de nós flui um rio. Flui um rio de água viva. Nesta manhã o Espírito Santo está dizendo: eu quebro as cadeias que te impedem de ver. Eu quebro as estruturas de pensamento, de raciocínio humano. Eu te elevo para você me ver. Além daquilo que você vive, além das circunstâncias, além de qualquer situação. Não defina quem você é pelas suas emoções. As nossas emoções, ela não define, ela não pode nos direcionar. Quem nos direciona é a palavra de Deus. Quem nos direciona é a palavra de Deus, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que diz. O Senhor Jesus diz: eu vou para o Pai, mas vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou enviar o Consolador. Ele vai guiar você. Ele vai guiar você. Ele vai ensinar você. Ele vai transformar você. Espírito Santo. Pastora, mas com tanto problema que eu estou vivendo, o que é que acontece? Irmãos, Paulo diz assim, que a momentânea tribulação, ela vai produzir um peso de glória. Ei, essa tribulação, ela é momentânea. Sabe por quê? Porque a eternidade nos espera. Ei, a nossa passagem é rápida. Aleluia, viva hoje, irmão. Viva a alegria do Espírito Santo hoje. Viva a sua vida com Deus hoje. Não espere nada, irmãos, de coisas dessa terra. Irmãos, foque teus olhos na eternidade. Avance com Jesus, não olhando para a direita nem para a esquerda. Irmãos, as crises, elas acabam cooperando para nos aproximar mais de Deus. Porque nós nos aproximamos de Deus. E Paulo diz na segunda carta aos Coríntios 3,18, ele diz: olha, com o rosto descoberto nós vamos contemplar a glória de Deus. E nós vamos ser transformados de um degrau de glória a outro degrau de glória, como pelo Espírito do Senhor. Aleluia! Irmãos, enquanto você passa pelas aflições dessa vida, porque Jesus disse que nós passaríamos, mas que Ele estaria conosco. Mas que Ele estaria conosco, Ele está conosco. As boas novas é que Ele está conosco. O diabo vem para acusar, irmãos. Se quiser aplaudir, aplauda com prazer, com força. Oh, meu Deus do céu. Oh, Espírito Santo.
Irmãos, as tribulações dessa vida, ela acaba cooperando para o nosso crescimento e conhecimento de quem é Deus. Irmãos, eu tenho certeza que você não é mais o mesmo de ontem, nem será o mesmo amanhã. Ei, sabe por quê? Porque você saiu mais maduro. Não saia mais duro dessa não, viu? Saia mais maduro, em nome de Jesus. Mais duro não. Continue com o seu coração flexível para Deus. Continue com o teu coração quebrantado para Deus. Mesmo no meio das aflições presentes destes séculos, é porque nós estamos num lugar que não é o nosso lugar. Nós estamos numa casa que não é a nossa casa. É por isso que nós estamos passando por essas aflições. Mas a promessa diz: eu estou com você. Tenha ânimo. Eu estou com você. Eu estou com você todos os dias da sua vida. E irmãos, diante de cada situação, você se posiciona conforme Deus quer. E no próximo passo, você olha para trás, você não é mais o mesmo. Você não é mais a mesma. Por quê? Porque você venceu. Ei, irmãos, o que é legal? Sabe o que é? É você olhar para cada situação e dizer como Josué e Caleb: ei, tem gigante aqui, mas nós vamos devorar que nem pão. Uau! Esse é o guerreiro do Senhor. Alô, igreja? Tudo bem aí? Vamos lá! Vamos decolar, o Espírito Santo está conosco. Avante, igreja do Senhor. Levante-se, igreja do Senhor. Ele é a nossa força. Quantos nesta manhã dizem assim: eu me posiciono em Deus. Eu sei quem é o meu Deus, Ele está comigo. Não temerei o que me pode fazer o homem. Ainda que o exército acampe contra mim, não vou temer, Ele está comigo. Aleluia, irmãos, o evangelho não é frase feita não. Ei, irmãos, o evangelho não é frase feita. O evangelho não é status, irmãos. O evangelho é renúncia, é cruz. E debaixo dessa renúncia, o poder de Deus opera. O poder de Deus opera, porque em cada situação, Deus nos convida a tomar um lugar. Que lugar? A cruz. A cruz. O evangelho ainda é a cruz. O evangelho ainda é o caminho estreito. O evangelho ainda é a renúncia. E é debaixo desta renúncia, é debaixo da cruz, é debaixo do caminho estreito que nós vamos subindo de um degrau de glória a outro degrau de glória, como pelo Espírito do Senhor. Fica de pé, por gentileza, vamos orar. Oh, Espírito Santo.